vamos então a mais uma aula do componente de matemática. Eu sou a professora Valcineide Malta e estarei com vocês nesse objeto de conhecimento. Vamos verificar então qual é? Lembrando que essa aula é a de número 16 e o objeto de conhecimento é linguagem algébrica, variável e incógnita. E o detalhamento, sequências numéricas. Vamos então dar início à nossa aula. Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula e esta aula é sobre sequências numéricas. Mas antes, vamos lembrar o que é essa palavrinha sequência, para depois a gente colocar então números para fazer essas representações. Vamos então à nossa cartela? A palavra sequência, segundo o dicionário Aurélio, diz que sequência é o plural de sequências, o mesmo que continuações, continuidades, ordens, segmentos, séries e sucessões. Existe sequência só em figuras, só em palavras? Não. Nós vamos verificar então que as sequências elas obedecem uma regularidade, como diz aqui, ó. Existe uma ordem e essa ordem então requer uma continuação. Então, a partir de uma sequência, eu posso verificar quais são os próximos termos. Então, nós vamos começar aqui com os exemplos com figuras, tá? E depois nós vamos colocar as sequências numéricas, tá ok? Então tá aí a definição do que é sequências. Continuando, nós temos que na matemática utilizamos as sequências numéricas ou de figuras, que são aquelas que apresentam números escritos ou figuras dispostas em determinada ordem pré-estabelecida, onde cada elemento que compõe uma sequência é denominado termo. E a ordem que o termo aparece é a posição dele na sequência. E nós vamos observar aqui alguns exemplos. Nosso primeiro exemplo tem uma sequência aí de figuras. Não só de figuras, essas figuras obedecem a uma cor. Então, analise aí, qual seria a cor do próximo círculo? Cada figura dessa é um termo. Então, a primeira figura recebe o nome de primeiro termo, a segunda, segundo termo e assim por diante. Essa sequência obedece uma ordem, um padrão. Então, qual seria a cor do próximo círculo? Vamos analisar. O primeiro termo, ele é lilás. E as próximas figuras, segundo, terceiro e quarto, são verdes. A quinta figura, que é o quinto termo, novamente é lilás. O que aconteceu aqui, ó? Do primeiro termo, que é lilás, para o próximo termo, também lilás, o que aconteceu? Significa que foram somados aí, ó, para você chegar a essa sequência, significa que foi somado aqui 4. Ou seja, a cada 4 novas figuras, eu tenho um círculo lilás. Então, 1 mais 4, eu tenho o quinto termo, ou seja, o quinto termo também é lilás. O próximo termo, qual é? O próximo termo é o nono termo. Que cor será, então, esse círculo? Esse círculo será, então, da cor lilás novamente. Por quê, professora? Porque eu vou ter, então, 5, olha lá, ó, colocando aqui de volta para vocês, somando, ó, o 5 com esse próximo termo aqui, que é o nono, 5 mais 4, eu tenho o nono termo também na cor lilás. E assim por diante, tá certo? Então, analisamos aí a nossa primeira sequência. É claro que algumas sequências você vai observar e rapidamente você vai encontrar a regularidade, o padrão que essa figura ou que essa sequência mostra. Mas em outras você terá que analisar o passo a passo. Então, a gente começou aqui com uma simples, que é para você observar. Então, imediatamente eu acho que você observou, né? Que somando a cada 4, ou seja, uma lilás, 3 verdes, a próxima lilás. 3 verdes, a próxima lilás novamente. E nós vamos continuar essa análise, tá? Vamos então ao nosso próximo exemplo. Também de figuras. Nós temos aí uma sequência de figuras geométricas. Então a pergunta é, qual seria a próxima figura? Vamos lá? Me digam aí. Qual é a próxima figura? Se eu continuar essa sequência,
nós teremos o próximo termo. Essa sequência vai até o sexto termo. Qual seria, então, o sétimo termo? Que figura eu teria aqui? Tá bom? Ah, professora, basta eu analisar. Eu já estou vendo aqui, ó, que começa com triângulo, depois vem o quadrado e depois vem o pentágono. A partir do quarto termo, repete as figuras, ó, triângulo novamente, quadrado e pentágono. Então, eu estou observando que a cada 3 eu tenho uma nova sequência. Então, essa sequência é triângulo, quadrado, pentágono. Novamente, triângulo, quadrado, pentágono. Então, a próxima será que figura? O sétimo termo será o quê? O triângulo. Ouvi daqui vocês falando. O próximo termo, triângulo, que é o sétimo. O oitavo termo será qual, então? Será o quadrado. O nono termo será o quê, então? Será o pentágono. Tá certo? Então, tá aí, ó, para que você analise e você faça aí as padronizações para encontrar o próximo termo de uma sequência. Então, vocês observaram, analisaram, então, aí a sua vista para que você possa verificar os padrões em figuras. Agora, nós vamos verificar as sequências com números. Como a gente pode encontrar? Você vai verificar o padrão. E muitas vezes esse padrão requer uma operação matemática. Pode ser que cada termo seja uma soma do anterior, ou seja uma subtração, ou ele está multiplicando. Então, você vai ter que verificar qual é a regularidade, qual é o padrão para se formar essa sequência. Por exemplo, nós temos aqui na tela, vamos acompanhar aí, os números naturais, eles são sequências numéricas, são números que a gente usa todo dia. Observe aqui na tela comigo, que vocês podem acompanhar 0, 1, 2, 3, 4, esse conjunto nós sabemos que ele é infinito. Isso é uma sequência, por quê? Cada número você vai somando então você terá o próximo. Lembra do conceito de sucessor? Então, para você obter o próximo número, o que você faz? Você vai somando 1. Então, 0 mais 1 é 1, 1 mais 1 é 2, 2 mais 1 é 3 e assim por diante. Então, essa é a sequência dos números naturais. Então, vamos à nossa definição. O que é essa sequência numérica? Ela é uma lista formada por números que possuem uma ordem, geralmente bem definida, como a gente pode observar nos números naturais. Uma outra sequência muito famosa é a sequência de números pares e também de números ímpares. Então, nós temos aqui a sequência de números ímpares, começando então 1, 3, 5, 7, e nós sabemos que esse conjunto ele é infinito. Como eu posso formar aí esse conjunto? Observe que cada termo você vai somando 2. Ou seja, 1 mais 2 eu tenho 3. 3 mais 2 eu tenho o próximo número ímpar, 5. 5 mais 2 eu tenho o próximo número ímpar, 7. Tá certo? Então, eu tenho uma sequência numérica. Eu tenho a sequência numérica dos números ímpares e também eu tenho a sequência numérica dos números pares, tá? Trouxemos esse exemplo para que vocês possam acompanhar aí a regularidade. E agora nós iremos exercitar aí a sua visão para que você possa encontrar, então, a regularidade de uma sequência. Vamos, então, aqui ao exemplo de sequência numérica. Nós temos aqui uma sequência, então vamos ler. Dada a sequência, identifique o padrão de recorrência e identifique os termos desconhecidos. Vamos lá. Nós vamos identificar o padrão e também os termos desconhecidos. Essa sequência está sendo formada de que forma? Depois que você encontrar o padrão, você vai descobrir então qual é o valor de x e qual é o valor de y, certo? Vamos então verificar de um termo para o outro o que está acontecendo. 2, 6, 10. Qual é o padrão aqui? Professora, de 2 para o 6, eu estou vendo que está somando 4, ó. 2 mais 4, 6. Próximo, 6 mais 4, 10. Então, o valor do x será 10 mais 4, certo? Então, ó, esse é o padrão. Você está observando aí. Quem será o valor do x? O x vai ser o termo anterior, que é o 10,
mais 4. 10 mais 4 é igual a 14. Então, pronto, o valor de x aqui, ó, é 14. O próximo, que é o y, vai ser quanto? O y vai ser igual ao seu anterior, que é o 18, 18 mais 4. 18 mais 4, isso é igual a 22. Então, aqui, ó, nós identificamos o padrão e também os termos desconhecidos, tá certo? Então, você está fazendo aí a análise de como encontrar termos desconhecidos de uma sequência numérica. E para você fazer o cálculo desses termos desconhecidos, primeiro identifique o padrão e depois você vai aplicar esse padrão na sequência numérica, tá bom? Então, muita atenção nesses casos, porque às vezes você verifica de um para o outro, tem aquela operação. E aí você vai querer fazer isso em todos os números, nem sempre é assim. Às vezes a regrinha pode ser a mesma, tá? Mas nem sempre é a mesma de um para o outro. Por exemplo, aquela sequência de figuras, triângulo, quadrado, pentágono, certo? Então, ali cada um obedece uma sequência. Então, é a cada 3 termos. Vocês viram que a cada 3 termos se repetia. Então, às vezes, na sequência numérica também é assim, tá? Do primeiro para o segundo é uma, do segundo para o terceiro é outra, tá? Então, muita atenção nesse caso. Vamos novamente aqui a um exemplo de figura, mas eu quero que vocês analisem também numericamente, tá? Existe um padrão e esse padrão nós iremos encontrar. Vamos voltar à nossa cartela para que a gente possa acompanhar. Então, observe aí a sequência das figuras descrita na malha quadriculada e determine o número de quadrados da figura 5. Então, eu tenho aí a figura 1, figura 2, figura 3 e figura 4. O que está acontecendo aí de uma figura para outra? Na primeira figura, eu tenho quantos quadrados aqui? Eu tenho 4 quadrados. 3 na base e 1 ali em cima. Na próxima figura, observe que eu tenho novamente aqui, ó, a mesma figura anterior, os 4 quadrados, só que agora mais 3 na base, certo? Então, o que aconteceu aqui na figura 2? Foi a figura anterior, que são 4, só que eu coloquei mais uma linha embaixo de 3 quadrados. Então, ó, 4 mais 3, quantos quadrados eu tenho na segunda figura? 7. Na primeira eu tenho 4, na segunda eu tenho 7, ok? Na terceira figura, professora, agora que a senhora já falou como faz, agora eu já entendi. Eu estou vendo que a figura 3 é a anterior, a figura 2, olha aqui, ó, os 7 quadrados, mais 3 aqui na base. Então, 7 mais 3, eu tenho quantos quadrados aqui na terceira figura? 10, certo? Qual é o padrão, então, aí? É que está somando sempre 3 na base da figura. Em quantidade, você está somando sempre 3, ó, 4 mais 3, 7, 7 mais 3, 10. Então, na figura 14, terá quantos quadrados? Terá 10 mais 3 da base, ok? Ou seja, 13 quadrados, certo? Figura anterior, sempre mais 3. Então, vamos apagar tudo, agora que vocês sabem a regularidade. E aí, nós vamos determinar, então, o número de quadrados da figura 5. Como que a gente pode fazer isso? Tá certo? Então, nós vamos analisar. Professora, já sabemos o padrão. Agora, então, você vai dizer qual é o número de quadrados da figura 5, certo? Então, se tivéssemos que construir a figura de número 5, quantos quadrados seriam usados? Vamos lá. Nós já sabemos o padrão. O padrão é sempre a figura anterior mais 3. Então, nós vamos formar a quinta figura. A figura 4, eu quero que vocês analisem aqui comigo. Olha lá. Eu tenho aqui, ó, 4 linhas de 3 quadrados e 1 em cima. Então, a quinta figura vai ser essa figura mais 3 quadrados aqui na base, certo? E nós iremos fazer isso. Então, lembre sempre desse padrão. Figura anterior mais 3, tá certo? E nós vamos aqui fazer. Você pode fazer também a representação no seu caderno, tá? Para que você possa depois entender
como fazer essa figura, ok? Então vamos lá. Vou utilizar a mesma malha quadriculada para que a figura fique parecida. Que figura é essa? Essa é a figura número 5, tá certo? Então eu vou escrever aqui, ó, figura 5. Como será essa figura? Tá certo? Como será então? Já sei que a figura anterior, que é a figura de número 4, ela tem aqui, ó, a base 3 e ela terá quantos quadrados? Desculpem aqui. Ela vai ter então aqui, ó, 5 linhas de 3, tá? Porque a anterior tinha 4, eu vou aumentar mais uma e terá um quadrado aqui em cima, tá certo? Então, pronto, ó, a nossa nova figura vai ficar dessa forma. Olha que bonito. Então, essa é a figura de número 5. Quantos quadrados eu terei aqui? Vamos lá. A figura anterior tem quantos quadrados? A figura de número 4. A gente tinha feito ainda agora. Essa figura aqui tem... Desculpem aqui. Essa figura, ela tem 13 quadrados, né? Então, a próxima figura vai ter quanto? Se eu vou aumentar 3 quadradinhos aqui na base dela, a próxima figura, então, vai ser 13 mais 3, ou seja, 16 quadrados, tá certo? E a forma geométrica dela será desse jeito que está aqui na tela para vocês, tá ok? Para ficar mais bonito ainda, então, você pode colorir a sua figura para que ela fique totalmente preenchida, tá bom? Façam mais bonito que essa daqui, tá certo? Então, essa é a figura de número 5. Então, a gente fez a figura e também a quantidade de quadradinhos e a gente percebeu a regularidade, que é a figura anterior mais uma base de 3 quadrados, tá certo? Então, tá aí a nossa figura para que você possa analisar. Vocês encontraram também essa figura e descobriram essa regularidade? Então, é assim, analisem tanto a figura quanto o número de quadrados ou do que for que tiver ali na sua figura, tá certo? Para que você não possa ser enganado só pelos seus olhos, né? Que às vezes a imagem pode aí gerar dúvidas. Então façam aí também a análise algébrica para que você possa descobrir qual o padrão, tá certo? Vamos então continuar? Vamos à nossa cartela, porque nós temos aí, ó, mais uma sequência. Vamos então analisar essa sequência. Então, o que acontece do primeiro para o segundo termo? Vamos lá, então. De 3 para o 8, aqui ficou simples, né? Porque 3 mais 5 é igual a 8, certo? Ou 8 menos 3 é igual a 5. E aí, se está somando 5, você vai querer somar 5 aqui de novo, né? 8 mais 5, aí você verifica, não é 12. Porque 8 mais 5 é 13, e aqui tem 12. Aqui, então, é 8 mais 4, ou 12 menos 8, 4. Olha só, será que vai continuar isso? Vamos então verificar o próximo, do terceiro para o quarto termo, 12 para 17. Novamente eu verifico que aqui está somando igual o primeiro para o segundo, está somando 5. 12 mais 5 dá 17. E 17 para 21 não está somando 5, está somando quanto? 17 mais 4. 17 mais 4 é 21, ou 21 menos 17 é igual a 4. Então, a cada 2 termos, eu tenho aqui essa sequência. O primeiro soma 5, depois soma 4. Primeiro soma 5, depois soma 4 e assim por diante. Isso significa que, vamos lá aqui continuando, do 21 para o 26 vai somar 5 novamente, do 26 para o 30 vai somar 4, né? 26 mais 4, 30. Então, o próximo termo, que é o que está perguntando, vai ser somado quanto? Vai ser somado 5. 30 mais 5 é igual a 35. Certo? Então, está pedindo aqui que é para descobrir a lógica. A lógica é essa, tá? Então, é uma sequência numérica formada aí por um padrão, e esse padrão não é um padrão que dá certo para todos os números, certo? Então, você vai verificando aí que em algumas outras sequências também pode aí gerar uma dúvida, tá? Você verifica do primeiro termo para o segundo e acha que já encontrou o padrão.
Mas aí quando você vai aplicar, você verifica que nem sempre é o mesmo, tá? Então, muita atenção nesses casos. Então, a gente descobriu aí a sequência e descobrimos também o próximo termo, a lógica que tem dessa sequência numérica, tá certo? Então, muita calma nesses casos. Vamos então agora analisar mais uma sequência, que ela é uma sequência de figuras e você pode usar aí os números para que você identifique qual é o próximo termo. Olha essa sequência aí na tela para vocês. Nós temos aí, no primeiro termo, eu tenho 3 bolinhas. No segundo termo, o que acontece aí do primeiro para o segundo termo? Então, muita atenção nesses casos, tá? Que nós vamos descobrir juntos qual a sequência, qual o padrão, qual a lógica dessa sequência numérica. Então, eu tenho aqui a primeira figura, eu tenho 3 bolinhas aí, certo? Na segunda figura, na terceira e na quarta figura. Qual a lógica para que essa sequência de bolinhas aconteça? Vocês estão vendo que todas elas são triângulos. E como é formado esses triângulos aí? Então, vamos à regra numérica. Vocês estão vendo na figura e depois em números também. Nós temos na primeira figura 3 bolinhas, certo? É um triângulo. Na segunda figura, eu tenho a mesma figura anterior, somando 3 bolinhas embaixo, certo? Ou seja, a primeira começou com 2 bolinhas, a segunda eu tenho 3 bolinhas, tá? Ou seja, 3 mais 3 eu tenho 6, ok? A terceira figura, então, terá uma base com 4. E você repete a figura anterior, ok? Quantas bolinhas eu tenho aqui? Eu tenho 6 mais 4 que eu coloquei na base, ou seja, 10. Então, 3, 6, 10. A próxima figura será a anterior 10, mais essa base aqui, ó, que agora tem 5, certo? Então, 10 mais 5, eu tenho aqui, ó, 15, ok? Então, olha aí a lógica dessa sequência. Então, são triângulos. Esses triângulos estão sendo formados aí por bolinhas, certo? E aí, a lógica vai fazer com que a gente encontre a próxima figura, próxima figura. Então, a quinta figura vai ser formada como? Vamos lá, quero vocês respondendo aí para mim. Quinta figura vai ser formada como? Ora, professora, eu já aprendi. Eu vou repetir essa figura, que é a quarta, ou seja, é essa figura que vai ser repetida, só que eu vou colocar uma base, e a base vai ter quantas bolinhas? Ora, vamos lá, começa com 2, depois 3, depois 4, depois 5, então a quinta figura terá 6 bolinhas aqui na base, mais a figura anterior aqui em cima, formando então um novo triângulo aqui, certo? Então, essa é a lógica. Nós tínhamos 15 na anterior, então vai ser 15 bolinhas que já tínhamos, mais essas 6 aqui, ó. 15 mais 6 é igual a 21, certo? Ok? Então, a quinta figura, vocês vão ficar aí com esse desafio de fazer no caderno de vocês, tá? Bonito e organizado. E também vão colocar a lógica, tá? É a figura anterior mais a base com 6 bolinhas, tá? Obedecendo essa ordem. Encontramos, então, a lógica, encontramos o padrão aí das figuras, usando tanto a figura quanto os números, tá certo? Ok? Entenderam essa sequência? É uma sequência de figura, certo? Mas você também aí coloca os números para descobrir a regra, a lógica, tá ok? Muito bem. Então, nós vamos agora à nossa sequência de número 3, para que vocês fiquem afiados aí em sequências numéricas. Na cartela para vocês. Eu tenho uma sequência aí de números, certo? A pergunta é, qual o quinto termo dessa sequência? Professora, tem certeza que isso é uma sequência numérica? Eu tenho 1, eu tenho 4, 9, 16. Que lógica é essa? Quer dizer que pode dar qualquer número, então? Não, tem uma lógica aí. Tem uma sequência. E qual é essa sequência? Aí você analisa. Professora, não está somando, não está subtraindo. O que está acontecendo então aí? Vamos analisar essa sequência.
Então, eu tenho aqui, ó, o primeiro termo. O primeiro termo é 1. O segundo termo é 4. O terceiro termo é 9. O quarto termo é 16. E nós queremos encontrar o quinto termo dessa sequência. Professora, eu acho que essa sequência está errada. Não está. Vamos lá. Então, está somando, não está subtraindo, está multiplicando? Vamos lá. Será que está multiplicando? A primeira sequência é 1. Depois é 4. Observe aqui. A posição da sequência, primeiro termo é igual a 1. Segundo termo é igual a 4. O que está acontecendo aqui? Vamos lá. A lógica é que ele está multiplicando por ele mesmo. Primeiro termo, então vai ser 1 vezes 1. 1 vezes 1, ou seja, é 1. 1 vezes 1 é 1 ao quadrado, certo? Então, 1 ao quadrado é 1. O próximo termo vai ser ele vezes ele mesmo. Segundo termo vai ser 2 ao quadrado, tá? Então, 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Terceiro termo será 3 ao quadrado. 3 vezes 3, 9. Quarto termo, ele vezes ele mesmo, 4 ao quadrado. 4 vezes 4, 16. Então, o quinto termo será 5 ao quadrado. 5 vezes 5 igual a 25. Encontramos, então, o quinto termo dessa sequência, certo? Então, qual é a lógica aí? Que sequência é essa? Essa é a sequência dos números quadrados, que são chamados de quadrados perfeitos, tá? Começando, então, pelo 1. 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado e assim por diante, tá certo? Isso é uma sequência numérica? É uma sequência numérica, tá? Existe um padrão, existe uma lógica que é obedecida em todos os termos, tá certo? Espero que vocês tenham compreendido aí sobre sequências numéricas. Então, analise. Quando for figura, analise a figura. Analise ela também numericamente. Verifique os padrões da figura, tá? Porque geralmente é assim, né? Chamado recorrência significa que é formado através do termo anterior. E nós vimos nas figuras, né, que obedecem o padrão, principalmente a última, né, que era a figura anterior mais a base, somando sempre uma bolinha a mais, tá? Dos triângulos lá formados por bolinhas. Então, eu deixo esse desafio para vocês construírem a figura que não foi completada lá das bolinhas dos triângulos, certo? Para que vocês façam e colocam também numericamente essa lógica, tá ok? Então, eu agradeço muito a atenção de vocês e nós finalizamos a nossa aula por aqui. Até a próxima aula!